Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal A Culpa é do Contador. Canal esse que traz aqui informações descomplicadas para ajudar você na gestão do seu negócio no dia a dia. E o vídeo de hoje é um tema espinhoso: contribuição sindical. Você, empregado registrado, você é obrigado a pagar dia do seu salário. Você, empregador, você é obrigado a pagar contribuição sindical para os sindicatos? E aí, como que está funcionando isso hoje? Como era antes da reforma trabalhista? Como ficou após a reforma trabalhista? Como está hoje com o entendimento mudado pelo ministro Barroso e pelo ministro Gilmar Mendes em setembro de 2023? Como está funcionando hoje a questão das contribuições sindicais dentro de uma empresa? Como que está funcionando a questão da contribuição sindical para você que é trabalhador? Vem comigo, vamos conversar sobre esse assunto. Se você tem dúvida, não perca esse vídeo até o final, mas logo depois da vinheta. Vem comigo! Então, no conteúdo de hoje, a gente vai conversar sobre contribuições sindicais. O que acontece? Essa discussão, se é devido, se não é devido, já é muito antiga aqui no Brasil. A nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê que a gente tem a liberdade. Se a gente quiser se associar, a gente se associa, ou se a gente não quiser se associar a sindicatos, a gente tem a liberdade de não se associar. Porém, a nossa Constituição também prevê que os sindicatos eles podem instituir contribuições para financiar o sistema dos sindicatos. E esse ponto que a nossa Constituição nos dá a liberdade de a gente se vincular ao sindicato, se sindicalizar se a gente quiser ou não, a gente tem essa liberdade, e a nossa Constituição, como eu comentei, ela também prevê a possibilidade do sindicato instituir cobranças para financiar todo o sistema sindical. Essa parte, que é o artigo 149 da nossa Constituição, anterior a 2017, trazia a base para os sindicatos fazer aquela cobrança. Se você for um pouco mais antigo, se você lembra em relação à questão de folhas de pagamento anterior a 2017, talvez você lembre que no mês de março, quem era empregado, se você era empregado, CLT, ou empregador, no mês de março a gente fazia folha de pagamento, descontava um dia de salário de cada colaborador, descontava na folha de pagamento, e você, empregador, tinha que repassar essa contribuição sindical para o sindicato. Isso foi assim até 2017, porque em 2017 aconteceu a reforma trabalhista. Também era devido, anterior a 2017, a contribuição sindical da empresa, exceto para as empresas do Simples Nacional. Naquela época, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, eram obrigadas a fazer o pagamento da contribuição sindical. Então, anterior a 2017, era compulsório, era obrigatório, né? Era obrigatório fazer o pagamento. Porém, com a reforma trabalhista, ela mudou isso. E com essa mudança, né, a contribuição do mês de março, e nem para as empresas, as contribuições sindicais, elas passaram a não ser obrigatórias. Para quê? Para que a gente pudesse fazer o desconto na folha de pagamento de um funcionário, esse funcionário teria que autorizar formalmente esse desconto. E antes da reforma trabalhista, não era assim, você fazia o desconto e repassava. Pós-reforma, a gente, para se precaver, precisaria ter essa autorização para mexer no salário da pessoa para fazer esse desconto. Ou seja, passou a ser devido a partir de 2017 apenas para quem é sindicalizado, para aquelas pessoas que gostariam, né, de se sindicalizar, de estar vinculada ao sindicato, que querem contribuir para o sindicato. A partir de 2017, deixou de ser obrigatório a contribuição sindical para as empresas e também para os empregados. Quem quer
pode fazer a contribuição, mas não é mais obrigatório. Seguindo então, a gente conversou um pouquinho antes de 2017, falamos de 2017 com a reforma trabalhista e assim ficou. Porém, em setembro de 2023, foi o ministro Gilmar Mendes mais o ministro Barroso. Esses dois senhores tiveram uma alteração de entendimento em relação à contribuição assistencial. O que acontece? Com a reforma trabalhista lá em 2017, os sindicatos perderam muita força, perderam a sua principal fonte de renda, que era as contribuições sindicais, perderam muita força. E de 2017 até setembro de 2023, ficou assim, sem ser obrigatório. Porém, em setembro de 2023, esses dois ministros do STF, ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, mudaram o entendimento. E qual foi essa mudança do entendimento? Que os sindicatos eles podem instituir cobrança, eles podem instituir a cobrança de contribuições assistenciais para empregados, mesmo que esses empregados não sejam sindicalizados. Eles podem instituir cobrança mesmo que esses empregados não sejam sindicalizados. Porém, esses sindicatos precisam entregar também a possibilidade desses empregados fazer a oposição a essa contribuição. Ou seja, houve essa alteração de entendimento e a partir de setembro de 2023, com essa alteração de entendimento, os sindicatos puderam novamente fazer cobranças mesmo de pessoas que não sejam sindicalizados. Porém, é preciso eles trazer publicidade, é preciso eles entregar formalmente a condição desse empregado fazer a oposição. Então, com essa mudança de entendimento, a gente tem uma linha de tempo anterior a 2017, reforma trabalhista em 2017, chegamos em setembro de 2023, houve alterações no meio do tempo, nessa linha de tempo houve alterações. E atualmente, em 2025, o que a gente aconselha? Qual é o nosso posicionamento em relação a essa situação? As contribuições sindicais, elas continuam sendo não obrigatórias, tanto para a empresa e tanto para os empregados. A mudança de setembro de 2023 do entendimento dos juízes do Superior Tribunal Federal foi em relação à contribuição assistencial. Em nenhum momento foi tratado sobre contribuição sindical nessa mudança de entendimento que eles tiveram. Ou seja, o que foi dito nesse período? Que os sindicatos, então, eles podem fazer a cobrança, eles podem instituir cobrança mesmo de pessoas que não são sindicalizados, mas tem que entregar ali a possibilidade da oposição. Se a pessoa quiser se opor a essa contribuição, se a pessoa não quiser que seja descontado do seu salário valores para que seja repassado ao sindicato, a pessoa é um direito dessa pessoa poder se opor. Ou seja, hoje você como empregador, você como empresário, é importante você ter conhecimento sobre a questão da sua CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, que normalmente vai ser na Convenção Coletiva de Trabalho que vai ter as regras em relação a essa questão de qual é o percentual de desconto, quando tem que descontar, qual é o prazo para que o seu empregado faça a oposição, se ele não quiser fazer o pagamento dessa contribuição para o sindicato. Então, nessa linha de tempo, hoje em 2025, a gente precisa estar atento para cumprir ali a questão dos prazos, caso os seus empregados desejem fazer a oposição em relação a esses pagamentos. A gente precisa ter um cuidado maior. Porém, a contribuição sindical, que era aquela de março e aquela de janeiro para as empresas, essa continua não sendo mais obrigada as empresas fazerem o pagamento, e também aquele um dia de salário que era feito no mês de março de cada funcionário, essa contribuição sindical também não é mais obrigatória.
É um tema um pouco chato, um pouco espinhoso, né, delicado, né, anterior a 2017, reforma trabalhista, mudança de entendimento relacionado a essa contribuição assistencial em setembro de 2023. Nós, como empresários, como empregadores, o que a gente precisa fazer para a gente estar adequado a esses pontos? É um Brasil, né? É o Brasil. As coisas vêm mudando e mudando muito e continuam mudando muito e a gente precisa estar atento para a gente estar fazendo o melhor que a gente pode à frente dos nossos negócios. E o vídeo de hoje eu queria trazer um pouco de informação sobre esse conteúdo, contribuições sindicais, contribuições assistenciais, como está funcionando isso em 2025 e se você ainda ficar com alguma dúvida, se você for nosso cliente, entre em contato conosco, será um prazer poder conversar com você sobre esse assunto. E se você não é nosso cliente, você pode fazer contato com a nossa área comercial, a nossa área de novos negócios, para a gente poder identificar aí as suas necessidades e entender se as soluções que a gente tem aqui dentro do escritório encaixam para a sua empresa. No mais, meu muito obrigado se você chegou até aqui. Meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!